E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui à aula anterior. Agora a gente focando na parte da movimentação do inimigo. Então, a gente vai usar uma técnica chamada Nav Mesh Agent, que é uma espécie de IA, tá? Que a gente consegue utilizar em jogos 2D através de um plugin. Que eu vou explicar isso a vocês mais adiante na aula sobre IA, mas agora eu vou dar um spoiler apenas, tá? O que não vai interferir muito no entendimento de vocês, creio eu, da, do, de como a gente vai fazer a movimentação do nosso personagem, beleza? Então, vamos aqui iniciar, tirar a minha cara feia aqui da frente e vamos lá para o nosso código. A gente tinha criado um delegado aqui já com as movimentações, né? Do idle, o walking e o that eu coloquei, mas não foi nada diferente, só joguei aqui e fiz uma transição daqui para cá, tá? Sem nenhuma variável, sem nada, só uma transição com êxito nativo. E a gente criou, né, a nossa nosso método, não, nosso script, né, foi delegado behavior, né? Então, vamos lá para o nosso delegado behavior. Show de bola. Então, o que é que a gente tem que pensar aqui? Que a gente vai ter um personagem que vai ficar transitando entre dois pontos ou mais, certo? E se o meu player chegar próximo, ele vai correr atrás e fazer alguma ação, beleza? Então, primeiro a gente tem que ter esses pontos que o player vai ficar transitando de um lado para o outro. Então a gente vai criar aqui, ó, um array de transformadores de transform, né, que são um array de posições. Vamos chamar de patrol points, que são os pontos que o personagem vai ficar transitando, tá? E também vamos chamar aqui um transform, que vai ser o transform do player, que a gente vai precisar saber a posição que o player está para poder verificar a distância do meu personagem para o player, para conseguir, né, mandar esse personagem ir atrás do player conforme essa distância. Né? Se o player ultrapassar um limiar, o meu inimigo vai atrás dele. Ok? E aí a gente tem que definir a distância também, né? Então, vou aqui especificar uma distância, a gente vai chamar de distance. Vamos chamar de set. Dizer que essa distância para que o player possa começar, ou o inimigo possa começar a percorrer o personagem, né, o meu player, seja de 7 unidades da IMA, tá? Show de bola. Aqui a gente só define as variáveis. O que é que a gente pode fazer aqui mais? Nosso personagem ele vai ser um NavMesh Agent, né? Como eu falei, que a gente usa IA para fazer esse agente ir atrás do personagem com base em um cenário que a gente vai definir, tá? E que essa parte a gente vai ver depois. Mas só entendo que a gente vai ter um agente, que vai ser o meu inimigo, que vai atrás do meu player se determinada a distância, né, for rompida, tá? Então, vamos criar aqui private nav mesh agent. Lembrando que para a gente chamar esse nav mesh agent, a gente tem que importar a biblioteca de Unity Engine AI. Ok? Vamos chamar esse cara aqui de nav mesh agent. Show! A gente vai ter que criar uma variável também para controlar qual é o ponto que o personagem está se movimentando, né? Qual o ponto atual e qual vai ser o ponto, né? O próximo ponto do meu array ali de quatro controls que o meu personagem vai se movimentar. Então a gente vai ter que ter uma variável de controle em relação a isso, que a gente vai chamar, né, de current patrol index. Vai controlar qual é o ponto atual que o meu personagem está se movimentando, tá? E outra variável
booleana para verificar a questão do que o personagem precisa fazer naquele momento. Se ele está patrulhando ou se ele está percorrendo não, né? Se ele está seguindo, melhor dizendo, o meu player. Tá? Então, se ele estiver seguindo, aí ele vai setar o destino como sendo o player. Se não, se o player já tiver fugido, digamos assim, aí meu personagem volta para a patrulha padrão dele nos 2 pontos tradicionais. Então, a gente vai ter que ter uma variável que vai controlar isso também. O momento que ele está seguindo e o momento que ele está fazendo a patrulha, que a gente vai chamar de isCaching, que inicialmente vai ser falso. Então ele vai começar fazendo a patrulha, né? Até porque ele não sabe a distância ainda para o player. Ou provavelmente a distância, enfim, vai começar fazendo a patrulha. Além disso, a gente vai ter que ter uma variável aqui também para controlar as animações, né? Serial Field, controlar aquelas animações que a gente acabou de fazer, né? Opa, private, animator, anime. Pronto, criamos a maioria das variáveis, talvez estiver esquecendo alguma coisa, a gente implementa depois, mas esse é o roteiro inicial, beleza? Show de bola. Aí no start, como relembrando, o start é o método que vai iniciar antes de qualquer outra coisa, né? Assim que o elemento for instanciado, o start inicia também. Então aqui a gente vai pegar o nosso NavMesh Agent, getComponent e NavMesh Agent. Agora, pessoal, para que isso funcione, né, o meu delegado behavior, ele tem que ter um NavMesh Agent. Então a gente tem que ir aqui, ó, tem que ir aqui, Add Component, NavMesh Agent. Só isso. Só adicionar esse componente aqui, a priori, que vai funfar, né? Não precisa configurar nada e tal. Isso aqui são outras coisas que eu posso explicar a vocês, mas que é mais voltado para jogos 3D, né? Que é o ângulo que o personagem pode subir uma escada, essas coisas. E para a gente aqui não vai ser muito necessário, certo? Então vamos só adicionar isso aqui e seguir para o resto da implementação. Volta aqui. Após a gente pegar esse agente, né, a gente também vai fazer algo parecido para o nosso animator. Pegar esse animator aqui, beleza? Que está associado ao nosso personagem. Show de bola. E agora a gente vai pegar o transform do nosso player. A gente vem aqui em Game Object. Por que um Game Object grandão? Porque não vamos estar referenciando ao Game Object da minha classe. Não é o Game Object delegado behavior, é a classe Game Object, certo? De todo o nosso dado da Unity. Então a gente vai fazer um find object with tag. E vamos aqui dar o nome de player para a gente poder acessar nosso player. Só que nesse nosso player aqui, ó, é um transform, tá? Então a gente vai ter que pegar o componente transform do meu player. Então eu faço get component transform e jogo aqui um parênteses fora. Show? Agora eu estou conseguindo pegar meu player independentemente dele ser um prefab ou não. Eu estou chegando lá na minha cena. Na minha cena tem um player, se tiver, eu pego o transform dele, né? Um game object com a tag player. Aí aqui, ó, a gente precisa fazer algumas configurações no NavMesh Agent, porque como ele é naturalmente 3D, ele pode dar uns probleminhas na hora da execução, né? Alguma rotação e eixo e tal. Então a gente tem que vir aqui, ó, NavMesh Agent,
update rotation, colocar false, para travar a rotação do agente e travar o eixo também, né? Transformação de eixo. Nem rotação nem translação não vai acontecer nada, tá? E por enquanto é isso, beleza? O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar um método, na verdade dois métodos, tá? A gente vai criar um método para alterar as animações, quando o personagem estiver se locomovendo, se movendo, e outro método para colocar a gente para ir para um destino, né? Esse destino vai ser um dos dois pontos que ele está patrulhando ou o nosso player, né? Então ele vai ficar indo, variando entre esses destinos, certo? Então aqui embaixo, vamos criar primeiro o do destino, depois a gente cria da animação, beleza? Então a gente vai fazer um public void change animation. Opa, animation vai ser depois. Public void set destination, que a gente vai passar o vector 2 aqui, vai ser o destino para qual o player vai, tá? Então a gente vai no NavMesh Agent, ele tem algumas propriedades bem legais assim, que a gente pode utilizar para esse tipo de finalidade. Então ele já tem uma variável destination, que a gente só passa a destination aqui, tá? Então, o próximo destino do nosso agente vai ser esse vetor 2D aqui. Joia? E além disso, a gente tem que setar o nav emergente if stopped como false, para que nosso agente não pare entre esses destinos, né? Entre esses pontos, fique se movimentando entre eles. Nosso próximo método vai ser o de mudança, né? O change animation. Nesse change animation, a gente vai pegar um vetor 2D que vai ser basicamente a direção do nosso personagem. A gente vai pegar através da velocidade do nosso agente. Então a gente vai identificar para onde ele está indo com base na velocidade do agente que está se movendo. Então, se a gente colocou set destination para uma região X, então essa velocidade vai indicar se ele está subindo, descendo no eixo Y, ou subindo, indo para a direita ou para a esquerda no eixo X. Tá? Então a gente vai, através desse Nav Mesh Agent, conseguir pegar a velocidade. E se a gente usar o Normalizer, essa velocidade ela pode passar de 1, né? E o Normalizer é para deixar ela entre 0 e 1, para a gente conseguir atribuir as nossas variáveis que a gente criou lá, né? Só para lembrar aqui, no Animator, o walking, por exemplo, né, que vai de 0 a 1 ou menos 1, né? Essas informações aqui, certo? Então, voltando aqui, então a gente normalizando isso, a gente consegue fazer uma verificação aqui, né? Bem parecida com o que a gente fez no do player também, né? Se a direção ela for diferente de 0, então se ele estiver indo para algum lugar, né? Que a gente chama de vector 2, 0, a gente faz a alteração da, daquelas variáveis que estão no Blend Tree. Então a gente vem aqui em anim, set float e passa aqui horizontal, que é aquele parâmetro lá, né, do meu Blend Tree. O nosso horizontal vai receber direction.x, né? Horizonte vai ser o eixo x. E anim.set
float vertical vai receber direction.y. E aqui a gente vai ter que setar também aquela variável booleana lá para dizer que o meu personagem está em movimento, né? Para o meu inimigo está em movimento. Nesse caso, a gente até criou as animações de idle, mas a gente nem vai usar elas, certo? Porque o meu soldado lá, meu delegado, ele vai ficar sempre se movimentando, ou fazendo a patrulha ou correndo atrás do player. Então, né, nesse caso específico, a gente não precisa da animação de idle e vamos setar só. Poderia até deixar, né? Sem essa variável booleana aí e deixar sempre na transição normal. Só que como a gente já criou, vamos deixar aqui agora, tá? Vamos só definir aqui o set bool, vai que precisa futuramente, então vamos só deixar o smoothing igual a true. Beleza. Criamos nossa função para mudar a animação, certo? Então, de acordo com a velocidade aqui, a direção do meu agente, a animação vai ser trocada automaticamente, então a gente já pode chamar isso aqui lá no update. E esse set destination aqui, ó, a gente já pode chamar lá no start, certo? Porque set destination, a gente já pode pegar o ponto zero para quando o personagem iniciar, ele já ir para algum lugar. Então a gente pode pegar aqui, ó, patrols, pegar o index que a gente já até definiu aqui, ponto position. Beleza? Então, assim que ele começar, ele vai pegar o ponto zero, né, a posição que está no ponto zero, e mandar o personagem para lá. Show! Com isso, se a gente já botar para rodar aqui, a única coisa que vai acontecer é o personagem ir para um ponto A e ficar lá parado, certo? Porque ele não vai ter outro lugar para ir. Mas aqui a gente tem que fazer a, a transição de um ponto para outro. Quando ele chegar no ponto, eu colocar para ele voltar para o ponto 2, né? Ponto A para o ponto 2 ou para o ponto 3 e assim sucessivamente, certo? Então, e a gente também tem que fazer aquela verificação, né? Se está prosseguindo o personagem ou está fazendo a patrulha. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, né? Verificar o is-caching. Is-caching está perseguindo. Então, se ele não estiver perseguindo o meu lampião, ele vai fazer a patrulha. E se ele estiver perseguindo, né, se for verdadeiro, ele vem para cá, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, dentro desse cache, é verificar se o guarda, né, já chegou no ponto da patrulha, né, não, um dos pontos da patrulha. E se chegou, aí ele faz o processo inverso e passa para o próximo ponto, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai criar uma verificação aqui dentro, certo? Então, se o meu nav mesh agent, pronto, path pad, opa, é o pequeno, né? E meu nav mesh agent, ponto, remain distance for menor que 0.1, ou seja, isso aqui basicamente está perguntando se o meu nav mesh agent chegou, né? Está muito próximo. Esse remain distance é a distância que falta até ele chegar ao ponto. Mas
Como ele está falando, se é menor do que 0,1, então é porque basicamente chegou ao ponto que eu quero, tá? Então, se ele chegou ao destino, né, e não tiver mais nenhum espaço aqui em relação ao meu caminho, aí eu vou colocar meu corrente patrol index, vou atualizar meu index aqui, né? Corrente patrol index mais um. E vou fazer uma verificação aqui em relação ao tamanho, né? Para não dar nenhum estouro de array, né? Então, se o resto da divisão em relação ao meu índice atual com o tamanho, ele vai retornar, né, o resto da divisão em relação ao meu índice atual com o tamanho, para não dar um estouro de array, nesse caso aqui. Depois eu vou set destination e coloco agora, né, o meu patrol points, o meu corrente patrol index, ponto position. Atualizo o índice de busca, né? Se ele chegou no ponto, atualizo o índice de busca e mando ele ir para o próximo destino, certo? Aí a gente, além disso, tem que fazer outra verificação aqui, ó, para verificar se meu agente está distante ou não do meu player, né? Se está ali dentro daquele limiar. Então, a gente vai usar o vector 2.distance e verificar se a transformada do meu personagem ponto .position em relação ao do meu player é menor do que o meu distance, que é a distância que eu defini como padrão, certo? Então, se a distância para o meu personagem, para o meu player, for menor do que essa, eu corro atrás dele, capo o gato atrás dele. Então, eu vou set destination, só que agora, né, para a posição do player, beleza? E aqui, ó, agora a gente vai definir is chasing, ou seja, tá percorrendo como true, certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente faz aqui. Primeiro, verifica se chegou no ponto, vai ficar fazendo a patrulha, né? Para ir de um ponto para outro. E depois verifica a questão da distância para o player. Então, se isso aqui for true, a gente vem para cá. Então, a gente vai usar o set destination player.position para ele continuar perseguindo, né? Ele só vai parar de perseguir quando a distância for menor, certo? Então a gente coloca aqui para ele continuar perseguindo. Aí a gente vai fazer a verificação aqui, de novo, da distância, vector 2.distance, para poder parar de perseguir o personagem. Se o transform.position do meu player, do meu inimigo, né? E meu player.position for, opa, se for maior do que o distance, aí eu paro de percorrer. Aí meu sim fica false novamente. E o set destination volta para o meu patrol points. Position. Beleza? Recapitulando aqui, o que é que a gente está fazendo? Se o personagem não estiver próximo o suficiente, né, do meu delegado, vou ficar fazendo a patrulha, né, indo de um ponto para outro aqui. E também verificando a distância, certo? Aí, se chegar um momento que meu player estiver próximo demais do meu personagem, do meu inimigo, eu vou colocar meu inimigo para ir atrás do player. Na próxima atualização ele vem para esse else.
continuo percorrendo o player e só paro quando a distância for maior, né? Quando tiver se distanciado, o player tiver conseguido correr, certo? Show de bola. Isso aqui, ó, em teoria, já pode dar uma boa ideia pra gente de como tá o nosso personagem. Vamos ver se a gente não esqueceu de atribuir nada aqui. Ah, tem um anim, um Spectre aqui. Show de bola. Puxamos aqui no nosso Animator. Vou deixar meu delegado um pouquinho aqui. Ah, falta uma coisa, né? Falta os pontos, né? Que a gente não definiu ainda. Tem que criar dois pontos aqui. Vamos criar um objeto vazio aqui chamado delegado enemy. Jogar nosso delegado aqui dentro. Criar dois objetos vazios. Point A e point B. Vamos adicionar aqui no point A um gizmozinhos para ver. Botar aqui. E point B, outro gizmo. Um verdinho aqui. E vai ser os dois pontos de patrulha, tá? E aqui a gente só clica e arrasta. Em teoria, para o nosso delegadozinho ficar patrulhando de um lado para o outro aqui. Beleza? Vamos lá. Ficou patrulhando de um ponto para o outro. Vamos ver se ele vai percorrer aqui o meu player. Chegar muito perto dele. Pronto. Olha que legal. Aí se eu pegar uma distância aqui, ó, aí ele volta. Ele desiste. Bacana, né? Show de bola. Opa! Beleza, pessoal. O primeiro comportamento é esse, tá? De fazer ele perseguir o player. Outra coisa que está faltando aqui é a gente adicionar um collider no nosso personagem. Um capsule collider. E também um rigid buddy, né? Rigid buddy 2D. Tirar a gravidade dele para zero. Isso vai fazer com que a gente possa ter a colisão, né, do personagem em momentos de confronto, certo? Provavelmente o vídeo tá muito grande, ficou 27 minutos esse aqui. Vou parar por aqui. Tá? A gente faz outro vídeo para poder colocar a arma aqui no nosso delegado, tá? Mas o principal desse vídeo era isso, fazer ele se movimentar de um lado para o outro e fazer ele perseguir o player se ele chegar perto, beleza? Aí em outro vídeo a gente bota a armazinha nele e bota para ele atirar se o meu personagem chegar no determinado ponto. Só que eu só vou mostrar o script rapidinho, se vocês quiserem vocês dão uma olhada e tal, para não ficar muito extenso também, né? Porque já tá ficando muito grande essas aulas aqui, certo? Abraço e até o próximo. Valeu!